Bem-vindo ao Inspire-se, um respiro breve para aquietar a mente, reorganizar o pensamento e preparar o seu dia. Bom dia, queridos ouvintes da Real FM, bem-vindos a mais um Inspire-se. Meu nome é Diana Moura, sou terapeuta e astróloga e obrigado pela sua companhia aqui nessa manhã e em mais uma semana. Hoje a gente vai falar sobre um vazio que a gente sente, uma angústia, na verdade, que a gente sente quando algo novo está chegando na nossa vida. O desconforto da mudança, né? E o que acontece pela neurociência ali no nosso cérebro? Você já sentiu como se, de repente, o mundo que você construiu não servisse mais? Aqueles amigos com que você ria, que passava horas com eles, parecem mais distantes. As metas e os sonhos que faziam seus olhos brilharem parecem mais vazias. Os hobbies que preenchiam seus finais de semana perderam sentido. Geralmente, quando isso acontece, a nossa primeira reação é ficar meio com medo. Parece que a gente fica se perguntando assim, será que eu estou deprimida? Será que eu perdi a motivação? Tem algo de errado comigo? Mas a neurociência, ela traz uma perspectiva mais libertadora pra gente em relação a isso. Esse desconforto, ele pode não ser um sinal de colapso, mas sim um sinal de crescimento. Existe um processo biológico fascinante chamado poda sináptica, que é o seguinte: imagina que o seu cérebro é como se fosse um jardim vibrante. Em um jardim, para que as flores possam crescer com força, o jardineiro ele precisa estar sempre podando os galhos secos ou aqueles que estão consumindo energia desnecessária. E na neurociência é exatamente isso que acontece. O seu cérebro é uma máquina de eficiência, não de sentimentalismo. Ele observa quais conexões neurais, quais padrões de pensamento e comportamento você parou de usar. Se você mudou sua perspectiva, questionou algumas crenças, começou a trilhar um novo caminho de autoconhecimento, ele começa a perceber que os circuitos antigos, eles perderam o sentido. E aí, com isso, ele vai fazer uma poda sináptica. Por volta de 2010, pesquisadores da UCLA, eles reforçaram como esse processo é essencial para o desenvolvimento humano, que não é exatamente uma perda, mas uma renovação neural. Quando um padrão de pensamento deixa de ser repetido, a sinapse do cérebro ela enfraquece. E se ela enfraquece por um certo tempo, tempo suficiente, o cérebro simplesmente poda ela, até para dar espaço para novas sinapses. E é por isso que após um grande período de desenvolvimento pessoal ou espiritual, de autoconhecimento, você para de sentir alguns apegos antigos. O cérebro está literalmente cortando esses galhos de uma versão sua que não existe mais para poder preservar a energia para aquilo que está nascendo. Então, se hoje você está se sentindo meio vazio, entenda que isso não é um buraco, é apenas um espaço necessário para que novas sinapses possam acontecer no seu cérebro. Está naquele intervalo entre duas identidades, digamos assim, os circuitos antigos que se foram e os novos que ainda estão se construindo. Então, quando a gente sentir assim, esse estranhamento com a própria vida, a gente tem que respirar fundo e entender que apenas é a biologia ali trabalhando a nosso favor. A gente está sendo como se fosse fazendo um update, né? Está sendo atualizado. Então, respeitar o tempo ali do nosso jardim, respeitar esse tempo de poda, confiar no processo, confiar nessa renovação que está acontecendo dentro de você. É isso, pessoal. Um grande beijo, uma ótima semana e até amanhã. Inspire-se, fica por aqui. Recolha o que fez sentido, coloque em prática e observe o efeito ao longo do dia. Até o próximo episódio.